acho que é só ela que é a primeira vez hoje que está participando com a gente, seja muito bem-vinda. Eu vou fazer uma apresentaçãozinha rápida que eu montei para, né, aclimatar todo mundo. Sempre no começo eu faço essa apresentação, tá? E aí eu convido todo mundo a se apresentar também, né, rapidinho, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui. Bom, tá todo mundo vendo minha tela? Tudo certo? Sim. Então tá bom. Essa daqui é uma apresentaçãozinha rápida que eu chamei de apresentação perene, que já está no 2.0, não é tão perene assim, mas é uma apresentação para a gente falar um pouquinho sobre esse espaço, né, do Coffee Break, tá? Então, a gente tem um grande objetivo que é elevar o mercado nacional de dispositivos médicos, tá? E isso a gente, né, enxerga que esse espaço ele serve através desses dois pilares, né, que a gente fomenta a análise crítica e o pensamento livre a respeito dos sistemas regulatórios e a gente fortalece especialistas em assuntos regulatórios e áreas correlatas, né. Então a gente se encontra nesse momento para passar uma hora discutindo tópicos abertos para que a gente se fortaleça e para que a gente fomente realmente essa análise crítica, tá? E que, né, isso sirva como elevação do mercado, porque de alguma forma todos nós vamos afetar o mercado aí no nosso dia a dia, do nosso trabalho. E o grande método que a gente usa é esse, né? A gente tenta sempre construir, compartilhar e respeitar, para criar aí um ambiente de risco zero, em que a gente tenha abertura, que a gente tenha afabilidade e que a gente tenha descontração, para que aos poucos a gente elimine esse misticismo que ainda existe, né? O que ainda pega em alguns pontos ao redor da nossa área, né? Para que isso seja cada vez mais aberto, muito mais claro, né? O próprio nome assuntos regulatórios é uma coisa que você fica 20 minutos no churrasco explicando para o seu tio o que é que você faz. Então a ideia é que a gente aos poucos contribua uns com os outros para tornar esse ambiente um ambiente muito seguro, que a gente venha aqui e discuta abertamente, com muita tranquilidade, para todo mundo aprender, todo mundo ensinar. Aí eu sempre comento aqui, né, que agora a gente, né, estabelece uma continuidade do Coffee Break, que ela acontece dentro dos fóruns, tá, da Regulatory Affairs Professional Society. Se você colocar no Google aí connect.raps.org, você vai chegar nessa página aqui do Regulatory Exchange, tá, que é um fórum basicamente. Né, você faz lá a sua inscrição, não precisa pagar nada, e o que eu faço é que toda semana eu pego os assuntos que nascem aqui e coloco nesses fóruns, né? No caso eu coloco na comunidade brasileira, né, que a gente chama de Local Networking Group, e é para isso, é para a gente criar, movimentar o nosso network, a troca de conhecimento, e para que os assuntos que nascem aqui, eles não fiquem estanques, né, eles sejam transportados para um espaço adequado, onde você pode falar, cara, quero me aprofundar no assunto tal, entendo mais daquele outro assunto X e quero ir para lá, então eu vou transportando esses assuntos para lá. Tá? A ideia é que a comunidade seja cada vez mais viva e que a gente possa, enfim, né, fazer florescer esses assuntos fora desse espaço no qual eles nascem. Tá? E sempre faço também um convite, tá? Que é, acho que assim, é o brilho do Coffee Break, é esse processo, né? Então, eu coloco sempre aqui as comissões brasileiras de estudo, porque a gente consegue fomentar conhecimento uns dos outros, trocar ideias, aprender juntos, e eu sempre tenho feito um convite para, né, dentro da sua área, do seu conhecimento, né, do que você mais entende, que você pode contribuir, sempre deixo aí um convite para participação no CB26, nas comissões de estudo da ABNT, porque, gente, nós precisamos de especialistas. Eu falo isso em nome, né, do mercado nacional, né, eu falo isso em nome da ABNT. Nós precisamos de mentes pensantes, de troca de ideias para que as normas elas nasçam cada vez melhores e a gente sofra cada vez menos, né, com coisas que acontecem lá na frente, a gente não previu, a gente não viu, a gente não opinou. E esses espaços, né, a comissão de estudos, ela é aberta, tá? Ela é 100% aberta. É só ter vontade de participar. E aqui o trabalho do Coffee Break, né, que eu sempre falo, né, se a gente não sabe, a gente estuda junto, então semana após semana a gente vai, abre os documentos aqui, troca ideia, discute os artigos, as coisas, etc. Se ainda não sabe, a gente chora abraçado um pouco e depois a gente conduz o questionamento formal com follow-up, tá? É como a gente tem feito aí sempre que resta algum questionamento a respeito dos pontos abordados, tá?
E eu sempre faço também convites, né, assim, como já fiz para o Marcelo, quando a gente estava falando da lei, da lei da liberdade econômica, né, já fiz convites para Camila, né, que estava na equipe da Dentsply, a respeito das traduções juramentadas, enfim, os convites vão aparecendo, né, de condução dessas atividades. E aí, apresentações, estou tentando ser muito breve nesse momento, né, porque a gente já começa um pouquinho atrasado. Meu nome é Bruno Oliveira, eu sou engenheiro de materiais e eu trabalho na SQR como consultor em inteligência regulatória. Eu vou começar a chamar vocês, tá? Na ordem aqui que está aparecendo, e aí vocês vão fazendo uma apresentaçãozinha breve. Então, primeiro o Francisco, que está como co-host hoje. Olá, bom dia a todos. Francisco Falossi, eu trabalho junto com o Bruno na SQR e desejo uma boa reunião a todos vocês aí. Graziela. Bom dia, meu nome é Graziela, eu sou bibliotecária e trabalho na SQR junto com o Bruno e o Francisco. Heitor. Bom dia a todos. Heitor Luz, eu sou coordenador da Comissão de Estudos de Implantes para Cirurgia. E naveguei um pouco nessa área de vocês. Luciano. Navegou, tá sendo bem resumo isso, hein, Heitor? Porque é assim mesmo. Esse é o maior especialista na nossa área e diz que navegou um pouquinho. A gente nunca sabe se nós sabe nadar nele. Vamos lá. Os nomes mexeram todos aqui. Vamos lá, Nancy. Olá, bom dia. Bom dia a todos, bom dia, Falossi, bom dia, Heitor. A gente tem que tratar ele bem calmamente, porque ele não sabe quase nada da nossa área, né? Eu sou farmacêutica e proprietária da Ambo Regulatory Affairs Consulting. Seja bem-vinda de novo. Luciano. Espera aí, Bruno, você está bebendo cerveja? Não, é só garrafa possível, verde mesmo. Não vou fazer comercial do suco de uva aqui. Bom dia. Luciano. Meu nome é Luciano, todos já me conhecem. Trabalho na área de assuntos regulatórios e sistema de qualidade para a indústria de produtos para a saúde. Seja bem-vindo. Marcelo Moura. Meu nome é Marcelo Moura, eu sou coordenador de assuntos regulatórios na IDR Consultoria em Brasília. E a Vanessa. Bom dia, eu sou farmacêutica, sou coordenadora de fábrica e assuntos regulatórios da Médica aqui em Lagoa Santa, Minas Gerais. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom, feitas as apresentações, o que a gente faz toda semana é abrir, né? Então, as pautas são abertas para que vocês tragam aqui dores, dificuldades, dúvidas, discussões interessantes, notícias novas, e fica aberto aí para quem quiser propor aí o primeiro assunto. Eu estou com uma dúvida que não é nova, nem é assunto novo, é sobre classificação de risco, pessoal. Eu estava olhando aqui a classificação de risco de produtos odontológicos, e tem alguns componentes que eles são de uso laboratorial, ou seja, usados somente no laboratório do protético para fazer as peças, né? Como, por exemplo, análogos ou os copings plásticos. E me fugiu aqui na memória, até mesmo com essas mudanças, algumas que a Anvisa vem fazendo, como é que seria a classificação desses materiais de laboratório? Se a gente se a gente considera como não produto médico e não notifica, nem comunica, nem, né, que agora é notificar ou registrar, né? O cadastro foi engolido pela notificação, né? Então, eu queria uma ajuda de vocês para entender como seria a classificação de risco, e se classifica ou não classifica, e se inclui como produto médico ou não, esses acessórios de laboratório de uso odontológico.
Estou só Dando anotando uma aqui. piruada aqui, que eu não sei exatamente como é que anda essa nova tabela, mas, em princípio, a classe de risco disso aí é a menor delas. Né? Agora, se foi estabelecido um novo componente, uma nova classificação para isso, teoricamente é produto médico. Né? Entra naquela grande família de produtos médicos, a menos que tenha sido alterado, porque isso funciona até como instrumento para a preparação do componente. Né? A meu ver, isso aí seria objeto apenas de registro. Como é que eles chamam agora? Notificação. Notificação, entendeu? Agora, como é que isso está classificado dentro da nova tabela, eu não sei dizer. Na verdade, eu entendo como classe 1. Se a eu não gente fosse sei. realmente classificar, seria como classe 1. Mas a minha dúvida é se é passível até de notificação, por não ser um item que tenha contato com o paciente, ele é usado mesmo a nível como uma peça de laboratório, para depois você chegar na confecção, é lógico, da prótese. A prótese seria, né, um produto médico, mas o copinho que faz só a formatação, ele ainda assim seria algo que teria que ser notificado, Heitor, você acha? A meu ver, não, mas isso não é uma interpretação nossa, né? Porque isso aí seria como você ter que notificar ou registrar a espátula que mexe a massa que o cara usa no laboratório. Faz sentido para você? Não. Para mim, não. Agora, isso é uma decisão que é difícil você obter uma posição correta sem um posicionamento da Anvisa. Então, tem uma página da Anvisa que trata disso. Quer ver? Eu até estou tentando localizar ela aqui para vocês e compartilho a tela. Mas ela tem produtos que a Anvisa lista como não produtos para a saúde. questão de regularização, exato. Pois é, eu entendo que isso não está sobre a égide da legislação de produtos para a saúde. Não são. Quer ver? Olha, eu vou compartilhar minha tela aqui agora. Compartilhei, que eu estava procurando também aquela página. Tá aqui, ó. Agora. Esses produtos aqui, tá na página antiga da Anvisa, que essa página nova eu ainda estou navegando nela e estou mexendo um pouquinho nela. Mas no antigo da Anvisa tá aqui, ó, esses produtos, amalgamador, confecção de prótese, não fazem parte. Assim, isso para a Anvisa, tá? Para alguns regulamentos de alguns países até tem algum tipo de controle sobre isso, vai depender do país. Mas para a Anvisa isso não é produto regulado, tá? Estou passando aqui o link para vocês no bate-papo, tá? Tá, obrigada. Essa era a minha interpretação, mas, como eu disse, se vivem fazendo modificações aí, não sabia se isso tinha sido alterado ou não. Isso aqui sempre está sendo atualizado, né? Sempre sendo atualizado. E com agendas regulatórias aí que estão sendo preparadas, eu até estou acreditando que muita coisa que hoje é classe 1 talvez vai acabar migrando para produto que não vai ser produto regulado, mas ainda cabe análise. Mas aqui tem uma lista desses produtos aqui, tá bom? Até pegando um gancho aí do que o Francisco falou, saiu até uma nota técnica agora em outubro, referente a isso, de produtos não considerados produtos para a saúde. Alguns produtos eram considerados, e aí essa lista foi atualizada e foram retirados. Tanto é que esses produtos que não são mais considerados, eles vão ser cancelados seus registros. Por exemplo, aquelas capas de poltronas, antigamente era produto para a saúde, hoje não vai ser mais. E tem uma nota técnica, eu não me recordo o número, mas eu vou dar uma olhada aqui e aí eu mando também no chat. Dá uma procurada aí, que é sempre bom, né? As notas técnicas aí. Obrigada, Francisco e Marcelo e Heitor. Obrigadão. Legal. E aí, um segundo assunto aí que alguém queira propor? Coloquei o link da nota técnica no chat. Isso, essa nota técnica aí mesmo.
Ah, obrigado. Valeu, Grazi. Obrigadão, obrigadão, Grazi. Nada. Eu vou propor uma pauta, né, referente a que saiu aí na semana passada. Deixa eu ver aqui. Saiu na semana passada a indicação, né, do Roberto Dias para diretor da Anvisa. Né, houve um despacho do presidente da República aí, através do número 624. 624, é isso mesmo. E ontem houve a retirada desse despacho, né? Foi publicado um outro despacho, despacho 634, onde houve a retirada aí do nome dele, né? Junto ao... É isso aí que o Bruno colocou. Junto para a diretoria, teoricamente, ficaria no lugar da Alessandra Bastos, né? E aí a gente foi correr atrás para ver o porquê que essa indicação ela foi retirada, né? E o que nós conseguimos fazer de levantamento foi o seguinte: hoje o Roberto Dias, ele é diretor de logística do Ministério da Saúde. Então ele fica responsável aí por assinaturas, acordos de compras que o Ministério da Saúde realiza, né? Então tem um contrato que está sob suspeita de irregularidade, que é um contrato aí na compra de 10 milhões de kits, né? 10 milhões de kits de Covid. E o valor desse contrato gira em torno de 130, 133 milhões de reais. Então, o próprio Ministério da Saúde, ele sinalizou essa suspeita aí para o Tribunal de Contas da União, que é o TCU, e por conta disso, houve a princípio esse seria o motivo aí do recuo da retirada, né, da indicação do Roberto Dias para a diretoria colegiada da Anvisa. Nossa, então eu tinha... Peraí, desculpa, eu não escutei a última parte que cortou aqui para mim, Marcelo. Você pode repetir o motivo que levou ele a não se retirar a indicação? É porque como ele assinou o contrato, né? Como ele assinou o contrato e houve esse acordo, né? Então, e esse acordo que foi feito, esse contrato que foi realizado com essa empresa, entre o Ministério da Saúde e a empresa, está sob suspeita, né, de irregularidade. A gente não conseguiu apurar qual seria a irregularidade em si. Mas como ele está como suspeito de irregularidade, né, nessa aquisição de 10 milhões de kits, o valor gira em torno de 130, 133 milhões de reais, né, o contrato. Então, aí, por conta disso, esse seria, a princípio, o motivo aí do presidente da República não indicar, de retirar, né, o nome do Roberto Dias, para que ele não seja mais sabatinado pelo Senado e, caso fosse aprovado, seria o diretor. Então, como está tendo essa suspeita nesse contrato, houve a retirada dele do nome. Ah, tá ok. Mas, de qualquer maneira, então, a Alessandra está a perigo. Exatamente. Porque a gestão dela, né, a diretoria dela, o mandato dela, na verdade, vai até agora 19 de dezembro, né? 19 de dezembro de 2020. Então, de qualquer forma, ela vai terminar o mandato dela e eu não sei se eles vão colocar um outro diretor no lugar dela ou não, se vai manter apenas os 4 que já foram sabatinados pelo Senado e foram aprovados, né? Agora eu tinha até pensado, né? Eu olhei e falei, nossa, né? Você deve fazer uma semana, né? Que ele tinha indicado, aí tirou assim de repente. E realmente me chamou a atenção isso aí quando saiu. E também me chamou a atenção porque é a diretoria 2, né? Que de uma forma ou de outra está responsável pela gerência geral de medicamentos, né? Nesse momento que a gente está vivendo aí de guerra política envolvendo vacina antes da vacina, de qualquer vacina, né? Ser avaliada, né, pela Anvisa. É uma coisa meio, realmente um pouco delicado, né, no momento.
Uma coisa que também me chamou a atenção, eu vou aproveitar aqui estava com essas páginas abertas aqui, essas duas, que são umas coisas interessantes, né? Não sei se vocês viram, mas ontem saiu essa notícia, né? Falando sobre aprimoramento da legislação sanitária. E isso daqui eu achei muito interessante, porque é uma proposta realmente de atualizar, né, e de harmonizar os regulamentos em nível estadual, municipal. Ainda tem pouco detalhe, né? A notícia é extensa, tá? Então fala um pouquinho, quais são os desafios, né? Aponta que uma boa parte das legislações estaduais datam de antes da Constituição. Aí tem, né, uma discussãozinha sobre os benefícios, e me chamou muito a atenção porque eu acho que não sou só eu, né, que já sofri bastante assim com essa coisa de mas tem uma legislação local, né? A CVS é um exemplo, ainda que talvez a gente se acostume aí com ela. Nos últimos anos a gente vai se acostumando, mas muitas vezes uma legislação municipal acaba pegando um pouco, dependendo do tipo de situação. E eu acho que é uma proposta bem interessante da Anvisa. Não sei ainda como é que isso vai aparecer, né? Eles estão revisando a agenda. Na verdade, eles acabaram de aprovar o documento orientador que vai revisar a agenda regulatória para o próximo triênio. E, inclusive, é um assunto bem legal de dar uma pesquisada. Mas, assim, eu queria puxar esse assunto aqui, na verdade, e dar esse destaque para essa notícia, porque é uma coisa que me anima, né? Assim, a gente nunca sabe como é que vão ser o planejamento e a execução das coisas, mas é uma coisa que me animou bastante desse ponto de vista, né? De a gente tentar realmente criar algum tipo de harmonização no sistema e que a Anvisa puxe, né, essa necessidade aí, que é uma coisa que acho que já pegou um pouco todo mundo que trabalha na área, né, de uma forma ou de outra. E pode falar. Não, termina, desculpa. Não, pode falar, eu ia mudar de assunto aqui, eu estava vendo umas eu notícias. Entendo que você tem o Código Sanitário Geral. Tá? O que está faltando é passar um bombril nas estaduais e municipais. Né? Essa que é a questão. Eu não sei como a Anvisa vai atuar a nível estadual e municipal. Tá? Em princípio, nenhuma das legislações nesses níveis inferiores podem ferir aquilo que está estabelecido pela regra geral que se aplica ao país todo. Eu entendo que realmente é preciso, como eu disse, passar um bombril nisso aí. Né? Até porque cada estado tem uma regra, tem não sei o quê, e você tem que ficar, às vezes, comprovando que aquela regra que tem no estado ou no município está ferindo a regra nacional, e é ruim essa situação. Mas eu não sei como a Anvisa vai conduzir esse trabalho. Ele fala aqui, né, de um primeiro ciclo de harmonização, né, com representantes de Rondônia, Maranhão, Bahia, Paraná. E aí depois tem outras etapas de reunião, né? Não sei o quanto também isso vai ser aberto, né? Vai ter relatórios, alguma coisa do tipo. Tomara que isso funcione bem, entendeu? E que você consiga, com base em um documento só, atuar em todos os níveis. Mas acho que vai ter muito trabalho aí. Esse ciclo de harmonização, principalmente isso aí, vai ter que contar com muito mais. Convenhamos, Rondônia, Maranhão, Bahia e Paraná estão longe de abranger os maiores problemas que nós encontramos nas legislações estaduais, entendeu? Lembrando que a legislação de Minas Gerais é uma coisa de louco, entendeu? Você não tem uma legislação sanitária em Minas Gerais. Vanessa, pode falar para a gente. Está lá dentro da Constituição Municipal, Estadual, sei lá como é que é, e é uma lenha, entendeu? Só, Heitor, um comentário em cima disso que você falou. Tem um problema bem sério com essa questão, porque, primeiro, né, é descentralizado a autoridade de vigilância sanitária no Brasil, né? Então, a Anvisa não tem gerência sobre o que as municipais, as estaduais estão fazendo. E eu tenho passado uns perrengues, assim, meio ridículos. Já passei perrengue com Minas Gerais também, até a Vanessa quiser falar, fica à vontade. Assim, com problema de interpretação, assim, má formação de inspetores, né? Eu acho que as mais avançadas nisso hoje são São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná.
que tem, assim, servidores com um nível técnico adequado, até porque são estados que concentram a maior parte das indústrias mesmo de medical device no Brasil. Mas, por exemplo, eu tive recentemente um problema com Porto Alegre, que foi a interpretação básica de regulamento, e eu precisei pedir para a Anvisa intervir na interpretação, que eu precisei meio que, e assim, teve questão de carteirada, de assim, sou servidor, quem você pensa que é. Eu falei, mas não é isso que a Anvisa está pedindo para a gente que você faça, a Anvisa está pedindo que você faça outra coisa. E chegou num ponto que atrasou assim 1 mês o processo da empresa, e a gente teve que marcar 2 videoconferências com a gerência de inspeção da Anvisa, justamente porque a vigilância de Porto Alegre estava fazendo coisa errada. Então, essa questão também vem muito da educação continuada desses servidores aí, o treinamento para eles de interpretação, porque a gente ainda tem inspetor que está preocupado com ralo de empresa. Olha, há muitos anos eu não faço treinamento para o pessoal, mas eu participei dessa parte de treinamento, especialmente na questão de certificação de boas práticas. O que a gente observa, cara, é que o universo de inspetores, né, e dependendo da situação, como eu digo, o cara é inspetor desde da carrocinha de cachorro-quente que está na rua até uma empresa de estente cardiológico ou coisa mais séria, tá? Ele não consegue ter domínio sobre todas as matérias que estão envolvidas nas responsabilidades dele. E você, dentro desse contexto, a formação, o requisito profissional para esse profissional é muito amplo, entendeu? Você pode ter um advogado trabalhando lá dentro para fazer esse tipo de coisa, aí ele vai ser muito bom para resolver questões legais, mas não vai entender nada de uma questão técnica, que é por isso que você estiver envolvido. Da mesma forma, como isso aparentemente você colocou aí, você tem um técnico, um veterinário, por exemplo, e não tem nenhum desmérito ao veterinário, e você entra numa discussão de um aspecto legal e o cara não domina aquilo. Mas também não dá para dominar tudo. Falta gente dentro do sistema sanitário para a quantidade de incumbência que eles têm. Existem sistemas municipais e sistemas, não diria estaduais, mas municipais, que você encontra 2, 3 pessoas responsáveis por fazer tudo que é preciso na área sanitária e se bobear em outras áreas. É o caso, por exemplo, de Minas Gerais, por exemplo. Tem poucos inspetores para o estado inteiro. Sim. E Minas Gerais, como eu disse, é um caso super particular, porque ela não tem uma legislação sanitária específica, pelo menos não tinha, não sei se isso já mudou, entendeu? E isso gera muito problema, né? Porque você imagina o que é um inspetor sanitário do município lá do interior de Minas. Entendeu? Ele pode ser ótimo, mas não necessariamente ele como se diz, é submetido, não, é proporcionado a ele todo o conhecimento necessário para as áreas em que ele pode atuar. Né? Até porque, muitas vezes, a formação básica do profissional não tem nada a ver com a área sanitária. Né? E entrou, faz um concurso e vai embora, bola para frente. Detalhe, né? É autoridade sanitária. E essa autoridade está escrito em letras maiúsculas, entendeu? Tu tem que tomar cuidado, senão o cara te dá ordem de prisão, porra. Essa é uma questão muito antiga, Heitor. Eu lembro que eu trabalhei com a BPVS, a Associação Brasileira de Profissionais em Vigilância Sanitária, há uns 15 anos atrás, né? A gente participou de umas missões e tinha participantes da Vigilância Sanitária do Brasil todo, né? Nas reuniões. E já era um desejo de todos eles de ter esse código nacional, e não esse quebra-cabeças que tem hoje, né? Com certeza. Mas o maior problema que eu vejo a ser enfrentado nisso é o poder, porque
uma vez que o município e o Estado, que agora não é só mais Estado, né? Agora tem as vigilâncias Os municipalizadas. regionais. É. Sim. Tem as municipalizadas. Então, elas, através da legislação própria, elas mantêm e detêm autoridade. Elas entram realmente em conflito direto com a Anvisa. Própria São Paulo, mesmo com todo o seu desenvolvimento, eu lembro que quando foi feito o Civisa, houve um confronto direto entre ambos, porque eles queriam que continuasse sendo feita as notificações a nível estadual, mesmo que tivesse que fazer também a nível federal, mas eles queriam saber tudo o que estava acontecendo. Então, esse jogo de poder, eu acho que é a barreira principal a ser enfrentada. E, com certeza, é o que você falou, são todos clínicos gerais, né? Porque eles atendem todos os tipos de estabelecimentos que são regulados, né? Que vai do açougue até a grande indústria, ou até o fundo de quintal que faz uma água sanitária, né? Que nem regulado né? Mas é muito interessante o Código Sanitário. Se for feito um bom trabalho, mas esses estados que estão se propondo aqui, eu acho que são estados que sempre fizeram isso. Então, não sei se seria interessante partir de uma organização um pouco mais ampla, né? Ter participação de todos os estados nesse processo. Sim, o que dá a impressão é que eles vão chamar os outros também, né, Nancy? Porque eles falam aqui, ó, além desta semana, a primeira etapa inclui reuniões entre os dias 3 e 10, entre 16 do 11 e 11 do 12. Então, eu espero que eles chamem todo mundo, né? Só Uma um vez eu ponto fui nisso chamada daí. pelo estado da Bahia. Desculpe. Oi, Pode falar. terminar. Eu fui chamada pelo estado da Bahia para algumas reclamações que estavam tendo de produto naquela região, né? A técnica da vigilância sanitária simplesmente me atendeu no escritório de uma empresa de plano de saúde, ou seja, ao mesmo tempo que ela era da vigilância sanitária, ela também era do plano de saúde, ou seja, há um conflito muito grande a nível, agora escancarou, a nível municipal mesmo, né? Porque muitas estão municipalizadas, né? Piorou a situação, na verdade, né? Caramba, olha só. Essa eu não esperava. Nancy, eu só tenho uma observação a fazer com só o um que ponto, você Heitor, que colocou. eu queria colocar antes, assim, corroborando o que a Nós está falando, um exemplo bem claro para mim desse problema que está havendo com essa questão é o desmonte das visas, né? São Paulo, a visa de São Paulo, ela está meio que sendo desmontada. Então, teve a separação, descentralizou, foi para as prefeituras. Então, o conhecimento que tinha, as equipes que tinham para migrar, para fazer inspeções na cidade de São Paulo, eles foram migrados para subprefeituras. Daí teve esse espalhamento de conhecimento. Então, o que acontece? O cara que era especializado, por exemplo, em inspeção de processos envolvendo, por exemplo, próteses, ele está na subprefeitura da Zona Norte. Então, se tiver uma empresa da Zona Sul, ele não pode atuar, porque ele é da Zona Norte. Então, você está tendo esse problema também. E lembrando, tá, que assim, o que eu tenho visto também ocorrer. Primeiro, eu tenho visto ocorrer que muitos inspetores de visas municipais e estaduais, eles estão mais do que nunca não tenho capacidade técnica para fazer esse tipo de avaliação, preciso da participação da federal, e a federal tem atuado para auxiliar essas visas. Isso eu tenho visto. A clareza e a transparência nesse processo, tá? Das visas municipais e municipais, estaduais e da federal. E o segundo ponto que está acontecendo é que com a questão do Covid, que a parte da CEPROD que fazia inspeção internacional não está ocorrendo mais, o pessoal está migrando todos esses trabalhos para inspeção de empresa nacional. E esses profissionais são extremamente bem preparados, e eles estão vindo assim educadamente com a mão na garganta, porque os caras eles já viram tanto os melhores cenários de empresa quanto os piores cenários de empresa a nível mundial, são extremamente bem preparados. Então, no momento de inspeção, eu posso falar assim com bastante tranquilidade, a própria indústria nacional não está preparada para esse nível de escrutínio.
Eu acho importante essa colocação que você fez de os níveis inferiores demandarem apoio dos níveis superiores, onde espera-se e ocorre um domínio maior do conhecimento. E quando isso ocorre, é ótimo. O problema é quando isso não ocorre, né? Ou seja, um inspetor municipal é designado para fazer uma avaliação e ele vai lá com a autoridade dele, não necessariamente dominando aquela área de conhecimento, e gera um problema para a empresa, pode gerar um problema para a empresa, né? Agora, quando aconteceu, e isso eu já vi até vivi algumas situações, de as instâncias municipais requererem o auxílio das esferas estaduais e federal, a coisa anda melhor, fica mais tranquila, vamos dizer assim. Inclusive, já participei de situação dessa, né? Mas não é o retrato da nossa realidade. Quando você pensa que especialistas em determinadas áreas são colocados em níveis inferiores, eu estou dizendo, da estrutura, ele sai de um nível estadual e vai para municipal, como você disse, ele perde a atuação na abrangência do Estado. Esse esvaziamento que você está falando, ele realmente, a tendência seria acontecer, né? Uma vez que o sistema sanitário permite a autonomia a nível municipal, né? Agora, não tem... o município não tem condição de bancar especialistas em todos os municípios, né? Não tem condição de você fazer isso. Não sei como é que vai ser esse cenário. Temos muito desafio aí, muitas estruturações, né, que, sei lá, que podem acontecer de várias formas diferentes, eu acho, né. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre isso? Tem um outro negocinho aqui que eu acho legal compartilhar com vocês, eu deixei separado também, que é essa... Oi? Essa consulta dirigida, eu estava dando uma olhada agora cedo, com calma, ela termina na próxima terça, dia 3/11, e ela fala sobre produtos fronteira. Eu não sei se vocês já estão acompanhando isso, mas esse documento aqui, tá, que é o que embasa as discussões para a gente, né, realmente participar da consulta, eu achei ele bem interessante, tá? Porque ele traz umas definições aqui que eu acho que são importantes. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de dar uma olhada. Aliás, eu vou colocar no chat isso aqui. Bom, depois eu coloco aqui o chat num... Sei lá, eu nunca... aqui o chat, beleza. Vou deixar no chat aqui. Eu estava dando uma olhada e a gente... basicamente você vê que tem uma necessidade... repesada aí, né, de a gente entender melhor como que alguns produtos se classificam dentro desse contexto, né, da separação entre produtos médicos e medicamentos. E, assim, eu vou passar rapidinho, que eu queria mostrar isso daqui, ó, que eu achei bem legal, tá? Não dá pra gente ler tudo, porque tem bastante coisa, né? Mas existe aqui uma definição de meio farmacológico, imunológico e metabólico, tá? Bruno, amplia um pouquinho o zoom dessa página aí pra gente, por gentileza. Tá, beleza. É que meu monitor é grande, gente. Valeu, Francisco. Minha miopia também. A minha também, é verdade. E aí, assim, a gente tem uma definição de meio farmacológico, imunológico e metabólico dentro desse documento, tá? Que eu achei bem interessante, mas assim, né, é uma definição, tem toda uma discussão, tá? Na verdade. Gostaria que eles tivessem colocado da onde eles tiraram essa definição de produto médico. Essa daqui? É. Essa daqui tá na RD 185, creio eu. Até tava com ela aberta aqui, que eu fui procurar. Tá na RD 185. Essa definição é da RD 185. Não é a definição mais moderna de medical device, né?
hoje. Não é, né? A definição mais moderna acho que poderia estar nos documentos do IMDRF. Tá? Mas, por exemplo, a definição do IMDRF junto, por exemplo, ao Regulamento Europeu Novo, tem uma diferença que o Regulamento Europeu Novo coloca no final, baseado em avaliação clínica, a definição, né? Mas não é a definição mais moderna. Uhum. Ah, sim, já está um pouquinho passado, Tudo né? bem. Vou deixar ele aqui. E aí, assim, é interessante porque tem uma discussão a respeito de como, né, é feita a definição, né, encontramos, né, o que encontramos de definições na literatura técnico-científica em outras agências reguladoras. É um documento bem interessante, vale a pena, né? São 30 páginas, eu não vou entrar no detalhe aqui, eu quero liberar tempo para a gente fazer mais uma discussão aí, pelo menos, tá? Mas fica a indicação de leitura e de participação na consulta dirigida, né? Que está aí perto do seu fim. Tá vendo? Tem um monte de coisa, tem, né, os raciocínios apresentados, mas eu queria mostrar isso aqui também, tá vendo? Definição de meio de ação químico e meio de ação físico, tá? E utilização do termo produto fronteira para designar produtos sujeitos à vigilância sanitária de difícil enquadramento, né? Esse COMEP é o comitê que é formado internamente para isso dentro da Anvisa. Inclusive, se a gente acompanhar as reuniões da diretoria colegiada, vira e mexe tem uns assuntos a respeito do assunto. Tem uns pontos a respeito de algum produto, né? As lágrimas artificiais, inclusive, estão lá presentes, né, para a próxima reunião do dia 4. Aí tem conceitos e tal, e eu queria mostrar, eu vou diminuir aqui, depois eu já volto. Tem isso aqui, ó, eu achei bem legal. Tem um pequeno algoritmo aqui, né, para a gente fazer a separação. Enfim, eu acho que eu queria dar essa chamada, né, fazer esse chamado porque eu estava lendo agora um pouco mais cedo e é um documento bem interessante, tá? Vale realmente a pena dar uma olhada por vários motivos e depois, né, fica o convite para participar da consulta, tá bom? Eu vou dar um stop share aqui que vocês estão muito pequenos na minha tela e vou aproveitar então para perguntar aí se alguém quiser, né, comentar alguma coisa sobre isso ou propor mais um assunto. Geralmente a gente vai até 12h05, né, meio-dia uns quebradinhos aí a mais para comportar esse assunto, né, por causa do tempinho que eu gasto apresentando também. Alguém quer propor uma próxima pauta? Acho que vale a pena comentar sobre, apenas rápido, né? Apenas aí em relação à vigência da RDC 379 de 2020, né? Essa RDC aí, ela alterou a RDC 356, que foi publicada nesse momento de pandemia, que trata sobre a fabricação e de alguns produtos e também sem autorização. A RDC 109 ela tinha validade de 180 dias, né? Podendo ser prorrogada durante o estado de emergência pública, né, determinado aí pela portaria 188 de 2020 do Ministério da Saúde, e ela terminou ontem, né? Assim, ontem era o último dia. Tá mencionado isso lá no artigo 15 dessa RDC 379 que o Bruno está colocando. Ela tinha vigência e agora não tem mais, né? Então, eu queria só comentar isso aí para informar que essa resolução não está mais em vigência. Quem estiver usando, né, tem que ficar esperto sempre. Considerando a situação da pandemia, a perspectiva disso perdurar mais um tempo, possivelmente eles vão reeditar ou fazer alguma coisa que substitua isso aí. Eu acho que não, viu, Heitor? Eu também acho que não. Eu acho que o que eles estão fazendo, assim, até teve um caso agora com um kit de in vitro que eu estava ajudando alguma empresa aqui, e aí tem uma outra questão que ocorreu, que a Anvisa usou de exigências para não conceder a anuência nesse processo, e ela ficou emitindo exigência até caducar essa RDC. Por exemplo, tinha documentação, tinha apresentado,
E a Anvisa falou, não apresentou toda a documentação, daí emitia uma exigência. Daí falava, não, foi apresentado no documento tal e tal. Aí a Anvisa emitia uma outra exigência. E ela fez isso justamente, na minha opinião, porque a Anvisa meio que teve que engolir essa RDC goela abaixo, e não estou avaliando se é adequado ou não, se está certo ou não estou nem julgando essa questão. Porque teve uma pressão popular muito grande no começo da pandemia, que a Anvisa estava demorando para liberar produto. E muita coisa errada entrou, diga-se de passagem. Mas eu não estou vendo que a Anvisa vai ampliar a data disso aqui, não. Eu também. E outra coisa que eu vejo, e outra coisa que eu vejo também é o seguinte, igual o Francisco colocou, quando essa resolução foi publicada, a RDC 356 de 2020 foi publicada mais ou menos em março desse ano, nós tínhamos, no meu entendimento, um problema que era muita falta de alguns produtos, só que hoje, se você for analisar hoje, nós estamos em outubro, né? Então, nós temos um momento de, mesmo estando no estado de emergência, ainda pelo Ministério da Saúde, mas eu vejo que a gente está em um momento totalmente diferente do que era em março, abril e maio, né? Você vê alguns índices em declínio, você vê um abastecimento já meio que normalizado aqui no mercado nacional. A gente antes estava todo mundo desesperado, não só o Brasil, mas a população mundial, todos os países estavam muito desesperados em relação a esses materiais. Então, hoje eu entendo que, além da pressão que foi colocada em março para se publicar algo desse tipo, hoje eu entendo que não é o mesmo cenário que nós estávamos em março. Então, até por conta disso, por conta de terem produtos que entraram de forma totalmente, produtos sem qualidade nenhuma, e hoje a gente não está nessas, vamos colocar assim, entre aspas, nessa sangria, né, desatada. Então, acho que até por conta disto, acredito que essa resolução não foi revogada, ou não foi renovada. Eu acho que a necessidade pode voltar a surgir. Né? Ninguém sabe a evolução desse processo pandêmico. Sim, que nós estamos vivendo, né? Porque, tanto é que, quando eu disse que, em vez de reedição, eles podem refazer aquilo ali, tentando colocar mecanismos que corrijam os erros que foram apresentados. Sim. Como você disse, isso aí entrou goela abaixo. Quer dizer, alguém botou uma faca no pescoço da direção da diretoria colegiada e disse, vocês vão fazer isso, porque não era uma determinação deles. Porque não existe uma segura de você garantir nada numa situação de emergência como essa que nós vivemos. Claro. E outra coisa, e só pegando esse seu comentário, Heitor, é que o próprio artigo 15, ele informa que podendo ser renovado durante o estado de emergência de saúde pública. Então, assim, eu entendo que nesse momento, hoje, ela não está mais vigente, mas enquanto perdurar essa emergência, que essa emergência se dá pela portaria 188 de março de 2020, no meu entendimento, a Anvisa a qualquer momento pode vir a renovar essa resolução, e aí a gente vai ter um probleminha que a gente teve, por exemplo, muito com o CA, né? Não estava valendo, depois ficou não valendo, agora está valendo novamente. Então, eu acho que, pela minha interpretação, no artigo 15, dá esse entender que, perdurando essa portaria, né, essa emergência, mesmo que essa resolução não esteja mais vigente, ela pode ser renovada. Claro, que aí, se teve algum tipo de problema... O artifício que eles fazem para que isso não se cumpra é exatamente aquele que você colocou. Vai botando exigência e não libera. Entendeu? E espera para ver no que dá. Eu sempre lembro do... Teve aquele monte de máscara, né, que o FDA tirou do mercado, e a Anvisa correu para tirar aqui também, né? Eu acompanhei meio de longe essa história, mas como eu vi máscaras aqui, né? Eu lembro disso, né? Tudo, né, cara? Muita coisa... Aí tem os kits também, né? Aí tem os kits, no artigo 9 mencionam sobre os kits que produtos que não estejam registrados aqui, você pode fazer importação sem registro, desde que ele esteja registrado em algum membro do IMDRF, né, no artigo 9. Então, não só os kits. É exatamente a indicação do diretor entrar em suspeição, porque
abriram um processo contra algo que ele autorizou e baseado numa questão dessa. Alguma coisa, quer dizer, pode ter sido, né? Não estou dizendo que o cara agiu de má fé, mas, sei lá, foi comprado um produto com má qualidade, abriram um processo e o cara está lá sob suspeição, entendeu? Não estou dizendo que é essa a questão ou não. Tudo pode estar envolvido nisso aí. Emergência, meu amigo, é uma situação muito complicada. E os espertos, entre aspas, adoram viver nesse paraíso da emergência. Agora, e aí eu só queria colocar uma situação, né, que, nesse caso, as empresas que fizeram a fabricação, eu não sei se menciona a importação, no caso desses produtos, com base nessa RDC, hoje, se eles têm esses produtos em estoque, não conseguem mais fazer a comercialização. Eu queria ver se o meu pensamento está correto ou não. Bom, no caso de produto importado, nem entrou, né? Porque se a Anvisa... Entrou. No caso, entrou, porque o artigo 9 menciona. Mas se a Anvisa não liberou... O cara foi pondo... Não, mas alguns conseguiram, né? Alguns conseguiram. Por exemplo, no caso... no caso que o Francisco colocou, é uma situação que aconteceu, que eu acredito que com uma empresa. Mas a partir do momento que essas empresas conseguiram, até mesmo porque no início, em março, abril, maio ali, estava teoricamente passando tudo. Né? Por conta que estava desse... Bruno, vai para o final do texto, por gentileza. Isso. Que é a parte de regulação aqui, ó. A Anvisa poderá convocar tal dever do importador, cumprir as disposições legais, tal, ficam assegurados os pedidos de importação. Aqui, ó, artigo 14. Ficam assegurados os pedidos de importação realizados durante a vigência. A resolução... mas porque o que aconteceu antigamente? Teve essa publicação da SRDC 379, eu não vou saber exatamente, mas eu lembro que eu até conversei isso com o Bruno, porque quando foi publicada a RDC 356, parece que algumas informações não tinham passado pela GGPAF. Isso. E estavam tendo alguns problemas na importação. E depois que teve, com essa demanda, com o aumento desses problemas na importação com base na RDC 356, a GGPAF solicitou uma revisão desses processos e dessa resolução. E aí foi publicada a 379. Quando ele menciona o artigo 14, significa o quê? Que quando foi publicada a 356, eu não lembro exatamente, mas as importações eram feitas de uma forma. Quando foi publicada a 379, as importações eram feitas de uma outra forma. Eu não lembro exatamente o que. Eu lembro que eu até comentei isso com o Bruno e a gente participou da reunião da diretoria. Então, esse artigo é para assegurar que nessa mudança de transição de resolução, as importações que foram feitas com base na RDC 356 estavam asseguradas. E a partir do momento que foi publicada a 379, essas importações seriam feitas de outra forma. Então, no meu ponto de vista, tá? Volta para 370, isso, a RDC 14 aqui. Vamos colocar, tem uma questão que é importação e tem uma coisa que é registro, tá? Tem duas coisas diferentes, tá? Então, o que acontece? Produtos que foram registrados dentro dessa resolução podem ser comercializados durante a período de vigência do registro. Ponto. Não tem discussão. O registro é válido por 1 ano. Se você quiser que esse registro seja válido por 10 anos ou transformar isso em notificação, faça o processo rito normal de notificação, registro, que segue na RDC 40, 270, 185. Tá? Ponto. Essa é a questão. Agora, se você quiser importar produto, por exemplo, você tem registro, mas quer importar, a importação só era permitido até a data de vigência disso daí. Não, sim, então, mas... por exemplo, você pode ter o registro, mas se você importou o produto, você só poderia ter importado o produto até a data. São questões diferentes. Sim. Sim, mas aí, por exemplo, se você tem o registro, você não vai importar com base nessa resolução. Porque essa resolução, ela trata da importação sem registro. E não com registro. Se eu tenho registro, eu vou me utilizar da RDC 81 de 2008, e não dessa resolução.
no meu entendimento. Entendeu? Eu concordo com esse ponto de vista, porque quem detém o registro já tem o direito de importar. Não vai usar essa resolução. Não vai usar essa resolução. Quem não tem um registro, ou seja, eu tenho uma empresa aqui que eu não tenho autorização de funcionamento e não tenho um registro do produto, e eu quero importar um produto, por exemplo, um kit. Com base nessa resolução, eu conseguia. Sem autorização de funcionamento, desculpa, para importar você tinha que ter autorização de funcionamento, se não me engano, está no artigo 9º, mas sem registro. Mas sem registro. Eu não preciso ter do registro. Peraí, você está falando de kit é outra coisa que não é, essa daqui não cobre, tá? Mas cobre. O artigo 9º. O artigo 9º da 379 cobre ele. Kit. Olha o artigo 9º. Olha o artigo 9º e você vai trabalhar aqui, ó. Desce pro inciso. Desce um pouquinho mais, Bruno. Inciso. Eu acho que é o 8º. Não, é o inciso. Quer ver, ó? É o 7º. Kits de diagnóstico. É o 7º. Não. Eu consigo fazer importação. Não. Isso aqui é para envio do kit para fazer análise do INCQ. Sim. A questão do kit é outra resolução. Não, Francisco, a gente conseguiu fazer importação com base nessa resolução. Por que acontece? No artigo 9º, ele menciona dispositivos médicos essenciais para o combate ao Covid-19. Dá uma olhada no artigo 9º. Ele menciona isso. O kit ele abre. Exatamente. Ele está incluído aí. Tem uma RDC que trata exclusivamente dos kits. Ele fala de mas a RDC... A RDC que fala sobre kit específico, nós temos duas. Na verdade, três. Uma não é nem em relação... Primeiro, é em relação a 36 de 2015, que vai falar sobre o registro do kit. A RDC 346 de 2020, que ela foi alterada, ela foi prorrogada a sua resolução, que fala sobre a certificação de boas práticas de fabricação, e a RDC 348 de 2020, que uma parte dela não está mais válida. Mas a importação de kit sem registro é feito com base nessa resolução. Tanto é que nós fizemos uma importação de um cliente nosso com base nessa resolução, por conta do artigo 9º. Ele menciona alguns produtos... 8º lá. Exatamente. Parágrafo 8º, não, 7º. É o 7º. E quando ele fala os responsáveis pelas importações do kit, ou seja, ele está atrelado ao artigo 9º, e aí com isso a gente tem que mandar isso para o INCQS no prazo máximo de 5 dias. Lógico, faz sentido. Então a importação a gente consegue fazer, desde que... E aí segurada sem registro. Exatamente, pelo artigo 9º. Mas com AF. A empresa tem que ter AF de importação. Porque na primeira, se eu não me engano, na 356, não mencionava que a empresa tinha que ter AF para importar. Se eu não me engano. Alguma coisa assim. Mas isso eu vou precisar... eu realmente estou uma salada, eu vou precisar me inteirar melhor. O que você está falando, Marcelo, para mim realmente faz sentido. É que eu teria que dar uma olhada na 348 para ver algumas questões referentes a isso. Mas o que você está falando faz sentido sim, tá? Só mencionando em relação a 348, eu não me recordo aqui de cabeça, mas uma parte dela foi revogada, uma outra não foi, mas ela permitia que o registro do kit, ele possa ter uma validade de 1 ano, a validade do registro de 1 ano, né? Por conta que, às vezes, ele menciona muito em relação ao estudo de estabilidade. Se você tem um estudo de estabilidade acelerado e você não tem ele conclusivo, o tempo real, o estudo de estabilidade real conclusivo, né? E não vai ter, porque os kits hoje têm validade de 1 ano, 12 meses, e a pandemia começou agora e não tem como fazer um real ainda, né? Não tinha. Hoje alguns acho que acredito que já tenha. E aí ele menciona isso. Se você for ver o artigo 10 dessa resolução, se bem que essa resolução está bem alterada, tá, Bruno? Se você for pegar... porque ela foi alterada. Eu acho que é a 13... RDC 36, tem que seguir, tem que apresentar as documentações da 36 2015. Isso, exatamente. Sim, mas essa 348, isso é para registro. Isso é para registro. Então, isso é para registro. O do registro de produtos para diagnóstico in vitro. Teve vários clientes que procuraram a gente, que chegaram para a gente com exigência da Anvisa,
pedindo registro de kit. É isso que para mim não está fazendo sentido. E não, mas isso é o registro do kit. A Anvisa falava, se você quer importar esse kit, você vai ter que registrar o kit de acordo com a RDC 348. É isso que para mim não está fazendo sentido. Aquela RDC ali está dizendo que está fora do registro. O que acontece? A RDC, se você quisesse registrar o kit, você ia registrar com base na RDC 36 de 2015 e RDC 348 de 2020, que foi alterado. Isso é o que estava sendo feito, é o que está sendo feito. O que acontece? Eu quero importar um produto sem registro do kit. Eu não quero registrar o kit. Você tem que ver duas coisas. Primeiro, se você tem atividade para importar, isso vai estar no artigo 9º. Segundo, se esse kit ele está registrado ou não no Brasil. Porque se tiver registrado, você não consegue importar ele sem registro. Ou sem registro. Você vai ter que registrar ele. Porque isso, se eu não me engano, está no inciso 2 do artigo 9º da RDC 379. Então, você tem que... Isso. Você tem que ver duas coisas. Você quer registrar ou não? Eu não quero registrar. Eu não quero registrar, eu vou ter que ter uma atividade de importar e ver se esse kit já está registrado no Brasil. Se não tiver, aí eu consigo importar ele sem registro. Ou seja, mas hoje, para o detentora de registro de um kit, ele não pode ser importado sem registro. É isso. Exato. Só aquela eu consigo fazer importação. Exato, eu consigo fazer importação de um registro sem kit, de um kit sem registro, desde que ele não esteja registrado no Brasil. Uhum. O que também faz sentido. Quer ver, ó? Está registrado no Brasil. Olha o artigo. Não faz sentido isso, Marcelo. Eu até concordo com você. Realmente vou ler isso daqui para verificar essa questão, mas voltando à questão principal. De qualquer maneira, essas duas RDC, todas as RDC estão caducando. Exato. Aqui, exatamente. Essa, a princípio, não renovou. A RDC 349 de 2020, que falava muito sobre algumas flexibilizações de alguns documentos nos registros, né, de alguns equipamentos, por exemplo, alguns equipamentos que são utilizados no combate ao Covid aí. Ela também não foi renovada, né? Não foi renovada. Uma leva de empresas registraram vários produtos aí, como por exemplo termômetro infravermelho sem certificação de conformidade, né? Com base aí no artigo 7 da RDC 349. Ela também já não está valendo mais, né? Então, assim, a 349, a 356, alterado pela 379 também, a princípio, não está mais válida. Uhum. Bom, beleza, eu acho que eu vou encerrar por aqui. A gente né, passou um pouquinho do tempo, mas eu agradeço a todos a participação. Espero que a gente possa se encontrar de novo na semana que vem. E, aliás, vou aproveitar para avisar. A partir da semana que vem eu estarei em outra casa e aí, por outros motivos, eu vou precisar mudar um pouquinho o horário do coffee. Eu vou jogar ele um pouco mais cedo, né? Então, vou ter que passar ele para a hora das 9 às 10 e não mais das 11 ao meio-dia, tá bom? Então, né, isso aí eu também já vou colocar depois no LinkedIn, quando eu for mandar os convites no e-mail. Então vai ser todo mundo avisado, mas eu vou aproveitar para já adiantar, né? Vocês estão vendo que aqui, ó, o cenário está todo já, né, quase mais nada aqui de casa, tá bom, gente? Você está ameaçando sair dessa casa há muito tempo, entendeu? Tô achando que tem alguma coisa que segura aí, pô. É que é 2 engenheiros, né, cara? A gente é um planejamento muito bem planejamento estratégico, né? Heitor, é Breaking Bad. Ele tem que tirar as drogas do lugar, o dinheiro, as paredes, entendeu? Breaking Bad, né? O negócio aí, entendeu? Garrafinha verde, né? Então, entendeu? Então, o negócio é assim, mover toda essa quantidade de droga, essa quantidade de dinheiro, tem que ter um cuidado maior, tem que ser à noite, entendeu? É prédio. Então, uma maleta boa, adequada. Senhores, muito obrigado. Eu estou precisando sair, que eu tenho outro compromisso. Um abraço. Legal. Até mais, gente. Valeu, galera. Obrigado, hein? Tchau, tchau. Um abraço, gente. Tchau, gente. Até semana que vem. Até semana. Tchau, tchau.